Mais uma vez, espero que todos estejam ouvindo. Vocês estão ouvindo bem o áudio? Sim, muito bem. Tranquilo, Bim. Beleza, obrigada. Imagina, bom demais. Olha, primeiramente, muito obrigado por vocês, pelo convite, né? Valquíria, Kila, minha querida, muito obrigado por convidar. Obrigado sempre por esse acolhimento tão carinhoso de vocês. Jana, obrigado pelo tempo de ontem, me ensinando a mexer nesse mecanismo, e que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado aos amigos que estão acompanhando aí. E eu gostaria, na verdade, de estar abraçando todos vocês, mas a gente sabe que o momento nos impede, então sintam-se abraçados virtualmente, tá bom? Antes de a gente entrar diretamente no texto em si do nosso estudo, eu gostaria de... ontem nós fizemos um live e eu vou estender o pedido. Na verdade, é um pedido para nós todos. A nossa comunidade está passando aí um momento de ansiedade muito grande. Essa comoção mundial está causando um grande impacto nas famílias, nos lares, para as pessoas que vivem só. Então, nós tivemos a notícia de mais um dos nossos irmãos que não suportou aí a pressão, acabou cedendo ao impulso de tirar a própria vida, e nós temos orado muito para as pessoas que estejam sós, que estejam passando por problemas de depressão profunda, que não têm se abrido, que estejam passando por tormentas pessoais e psicológicas. A gente pede para essas pessoas, se você estiver assistindo, se você estiver ouvindo, se você conhecer alguém, conversemos, vamos falar de amor. Nós, espíritas, temos um compromisso moral e social com a nossa comunidade, em pregar o amor, a esperança, em dizer para os nossos irmãos que a morte do corpo não é o fim, que não acaba aí os nossos problemas com o corpo perecendo. Então, vamos falar de amor, vamos pedir para esses nossos irmãos, por favor, não se mate. Viver ainda é a melhor opção. Seja o tamanho da sua cruz, você não tem de carregar ela sozinha. Vamos juntos. Não desista. Nós precisamos muito de vocês. A vida de cada um é muito valiosa. Por favor, não desistam, tá? Então, vamos lá. Obrigado por ter permitido abrir o parênteses. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu sou fã das bem-aventuranças, então eu ainda estou esperando o Charles promover aí o workshop, um seminário sobre as bem-aventuranças, porque eu acho que ele tem caixa para isso. Sem pressão, tá, Charles? Espero que todos estejam bem nos seus lares, nas suas famílias. Eu tinha escolhido esse tema diante de algumas circunstâncias que tinham acontecido, e eu pensei, por que não abordar dessa forma? Então, esse é um pequeno estudo que eu fiz, espero que seja válido. Vocês sabem que eu gosto de conversar, de que eu gosto de perguntar para vocês, então eu vou tentar manter o máximo dessa dinâmica na medida do possível, tá bom? Vamos lá. Que Jesus nos abençoe, então. Pode passar, Jana. E a Jana vai ser a minha assistente aí, olha. A gente aproveitando a tecnologia. Obrigado, querida. Muito bem. No livro de Mateus, o capítulo 5, versículos de 1 a 11, ela começa assim. E Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos ou saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Esse é o texto retirado lá do livro de Mateus. Nós precisamos aqui abrir alguns parênteses. O primeiro deles, vocês estão observando que a palavra multidões está em negrito. Quando eu estava estudando para falar sobre isso me chamou a atenção. Por que o evangelista usou a palavra multidões? Multidão no plural. A ideia aqui, e Jesus, na sua didática divina, e o evangelista teve o tato, a sensibilidade para entender isso também, ele estava se referindo aqui a vários grupos de pessoas que tinham diversas dificuldades morais, e Jesus estava falando diretamente para eles, mesmo eles estando separados em grupos, vamos dizer assim. Um tem um problema com um certo tipo de vício, o outro tem um problema com o egoísmo, ou qualquer seja o problema. Jesus viu essas pessoas reunidas e ele não podia falar, não é que não podia, ele foi muito didático e sensível ao dizer: eu vou falar para todo mundo, vou aproveitar essa oportunidade, vou fazer um live aqui, vou fazer uma conferência aqui, vou falar para todo mundo ao mesmo tempo, em cada um vai se sentir relacionado com o que eu vou estar falando. Eles vão sentir que eu estou falando para eles, porque eu vou estar falando de algo que eles têm um problema em si. Esse foi o motivo de o evangelista ter colocado a palavra no plural, multidões, grupos diversos que se separam aí pelas suas dificuldades morais. Vamos entender dessa forma assim, multidão, tá? Nós estamos hoje falando da quarta bem-aventurança aí, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu escolhi esse porque ele me toca profundamente no coração. Só que, pode passar já, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês... é claro que, pelo fato de a gente estar virtualmente conectado aqui, a gente não vai ter essa interação. E eu não vou estar vendo o olho de vocês para a gente estar conversando olho no olho, tá? Mas respondam para vocês mesmos. Vocês, em algum ponto, ouviram que justiça mata a fome de alguém ou a sede de alguém? Deixa eu ser mais específico. Em algum ponto vocês falaram ou ouviram alguém falar assim: nossa, eu tô com tanta fome, doido para comer aqui uma justiça mal passada, com mandioca, ou misturada no feijão, né? Uma pratada de justiça com feijão e farinha. Alguém já ouviu falar isso? Alguém está dizendo que a conexão está picotada. Espero que vocês estejam me ouvindo. Foi a Monique que disse. Tá indo bem? Jana, você que está como host, está conseguindo? Sim, tá tranquilo. Eu vou conversar com ela aqui pelo chat. Então tá bom. Tá joia. Obrigado, Monique. Então, alguém já ouviu, falou assim, nossa, eu tô com tanta sede, doido para tomar um copão de justiça? Eu nunca ouvi. Então, por que é que será que Jesus usou dessa forma? Tem aqueles que têm fome e sede de justiça. Bom, para a gente entender isso aí, a gente vai estar precisando, então, falar dessas palavras. Vamos analisar.
com carinho, tranquilos, tá? Sem correria, sem problema, as 3 palavras: justiça, sede e fome. Então, nós temos logo aí a definição de justiça. Justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com a lei. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. Então, independente do país que você esteja, do povo, né, a comunidade que você esteja, existe uma regra de leis, seja, mesmo que elas sejam diferentes de países para países. Existe um grupo de leis. Se você está em conformidade com essa lei, você está sendo justo. Vamos especificar um pouco mais. Se a gente, aqueles que estão acompanhando pelo Brasil, aqueles que têm, nós, brasileiros que nascemos no Brasil, mas se residimos no Brasil, se nós ainda temos documentos brasileiros, nós somos obrigados a votar. Então, se a gente vota, para quem vive aqui nos Estados Unidos, nós temos a obrigação de votar para presidente, nós estamos de acordo ou em dias com a justiça eleitoral, não é assim? Bom, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, mais eles chamam atenção para isso. Se você paga as suas taxas, né, anuais, você está em dias com o imposto de renda, com a justiça do imposto de renda. Não é assim? Existe um grupo de leis e a gente tem de buscar estar de acordo com essa justiça. Mais para frente a gente vai estar esmiuçando um pouquinho mais, mas já fica aí com a pulga atrás da orelha. Essa ideia de seguir a justiça, muitas das vezes nós seguimos sem estarmos muito felizes, de acordo com a lei em si, mas a gente se vê obrigado a seguir a lei. Beleza, vamos parar por aqui. Daqui mais um pouco a gente fala disso de novo, tá bom? Aqui no nosso chat, aqui no nosso grupo, alguém já se sentiu injustiçado? Você já se sentiu injustiçado alguma vez na sua vida? Achou que não merecia estar passando por isso? Eu já. Não vou mentir. Já me senti injustiçado, sim. Só que hoje a gente entende, e o Espiritismo nos vem esclarecer, que toda vez que eu me sinto injustiçado, de que eu não merecia passar por aquilo, nas entrelinhas eu estou dizendo que ou eu não acredito em Deus, que é o governador maior de tudo o que existe, ou que eu ainda acredito em Deus, mas que ele cometeu um equívoco, que ele errou. E essa ideia, ela é totalmente descartada. O Espiritismo nos vem esclarecer isso, nos consolar em relação a isso, inclusive. Toda vez, então, que eu acreditar que nada acontece por acaso, eu estou reconhecendo a grandeza de Deus e alguns de seus atributos, de ser justo e bom. Que nada acontece que não tenha uma finalidade, um propósito maior nas nossas vidas. Então, esse momento que a gente está passando, inclusive, que tem causado tanta ansiedade, tanta aflição, tanto nervosismo, nós precisamos entender, principalmente nós espíritas, de que essa é uma fase, que os espíritos já nos vinham cantando essa fase, já nos vinham ditando que algo assim iria acontecer. Não, talvez a gente não esperasse, não tivesse entendido que seria com essa gravidade, mas eles já nos vinham falando desses abalos que iriam ocorrer, que a Terra, o planeta Terra, iria dar uma chacoalhada e que a gente precisaria passar por isso para continuar no nosso processo evolutivo, porque não tinha como, não seria possível a gente alcançar um patamar mais evoluído se nós não mudarmos alguns hábitos. Não é o planeta matéria que vai mudar em si para nos transformar. Essa transformação tem de vir de nós, e isso vai refletir no meio ambiente, vai refletir nos nossos lares, na nossa casa psíquica, não é isso? Então,
nós precisamos entender que tudo isso que está passando tem um propósito muito maior do que apenas a gente entender que a gente precisa ficar recluso em casa, a gente precisa lavar as mãos mais. Olha só que incrível. Tem um propósito muito maior do que isso, né? E a gente precisa aprender, de novo, a coabitar respeitando o próximo. Pode passar, Jana. Obrigado. Olha só, antes de a gente entrar aí no Rule of Laws, eu tenho algumas situações, cenários, para a gente refletir sobre isso daí. Quando a gente fala de justiça, é automático, nós temos um dispositivo, não é, que dispara quando a gente está analisando alguma coisa, quando a gente está vendo alguma coisa. E esses cenários, o nosso peso de análise, infelizmente, ainda varia de acordo com quem está passando por aquilo, com quem está acontecendo. Então, por exemplo, se a gente pensar no assaltante de banco, no ladrão de banco. Alguém assaltou um banco. A polícia prendeu a pessoa. Como é que a gente se sente em relação a isso? Primeiro a gente viu o noticiário, né? A agência bancária tal, ou os ATMs, né? Os caixas eletrônicos de tal agência foi assaltado, arrombado, seja como for. Daí mais tarde, mais os bandidos, os criminosos foram presos. Como que a gente se sente em relação a isso? Outro dia a gente estava fazendo esse mesmo estudo, esse mesmo bate-papo lá no nosso centro, e as reações foram diversas. Como que a gente se sente quando a gente vê um criminoso pego, sendo punido? Como é que a gente se sente quando ele não é punido? Quando a gente vê os noticiários, sabe quem são, que eles não são punidos, qual é a reação dentro de nós? Qual é a nossa emoção? Como isso nos causa impacto em sentimentos? Sabe por que é importante a gente estar falando isso? Porque esse criminoso, seja ele quem for, ele é filho de alguém. Ele é pai de alguém. Ele é alguém. E se fosse a gente? Porque enquanto a gente está analisando o outro, a gente está vendo o outro apontando daqui. Porque a gente usa a gente como referência, né? Olha que absurdo, ele fez isso e tal. Mas e se fosse eu fazendo? Se fosse a gente? Porque precisava ou porque eu não tive nenhuma outra... eu não quis, eu vivi nesse meio, eu cresci nesse meio, vi essas oportunidades e por aí vai. E se for o meu filho? Se esse é o criminoso a quem a comunidade, né, está julgando, quer ver massacrado, quer ver morto, talvez. Se fosse o meu filho, se fosse a minha filha, qual era o peso que eu ia colocar nesse julgamento? Nós precisamos realmente analisar isso com mais carinho, né? Porque nós ainda não estamos lá. Lá onde vim, vamos falar disso bem aí. Aqui nos Estados Unidos, quem foi para a escola, ou quem já buscou estudar, ou mesmo estudar para a cidadania, em algum ponto teve de estudar sobre the Rule of Laws, né? The Rule of Law dos Estados Unidos, onde que diz o seguinte: no one is above the law. Isso quer dizer aí na tradução que ninguém está acima da lei. Logo, essa ideia de justiça é aquela que se aplica a todos, de forma igual. De forma igual. O que difere aqui, então, são as penas aplicadas de acordo com a gravidade da falta cometida. Vamos traduzir isso daí um pouquinho mais. Seja quem for que cometer um crime, precisa prestar juízo diante a lei. Prestar contas diante a lei.
nós estamos falando especificamente aqui dos Estados Unidos por causa dessa frase, né, desse ponto crucial aí no Rule of the Law. E isso, se a gente observar com um pouco mais de tranquilidade, a lei divina é um pouco similar a isso. Vocês concordam? A lei de Deus, ela se aplica a todos de uma forma igual. O que difere é a gravidade da falta cometida e a forma com que ela vai ser reajustada. Porque as gravidades, é claro que as nossas faltas, elas diferem. Tem coisas simples e tem coisas mais graves. Mas uma falta cometida, ela requer reajuste. E nós precisamos entender isso, seja qual for. A nossa falha, ela precisa ser reajustada, reparada. É uma lei natural e nós precisamos estar muito tranquilos em relação a isso. O ponto é que a lei civil em si, ela busca ser aplicada na vida atual. Ela é algo que é imediatista. Você cometeu um crime nessa vida, você tem de pagar por ela nessa vida. Essa é a lei civil. A lei de Deus, essa não tem pressa. Essa não tem pressa. A lei de Deus, ela vai buscar encontrar mecanismos no tempo e no universo para que o momento ideal da reparação seja aplicado com o maior proveito possível. Vamos traduzir isso para ficar bem didático. Se você vira para uma criança de 5 anos e fala, olha, você tem que aprender esse conteúdo que se estuda aí no magistrado ou no curso de medicina, alguma coisa assim. Você vira para essa criança de 5 anos e diz, você tem de aprender isso. Você vai aprender isso e se você não aprender, nesse 1 ano que você tem aí, você vai ser punido. Seria coerente a gente fazer algo assim? Deus também não. Deus também não faria isso conosco. Deus vai encontrar, então, aí, no mecanismo do tempo, um momento didático para que a reparação seja feita, para que haja compreensão em todas as partes e que a gente consiga sair daquele momento de provação ou expiação melhor, de forma que a gente esteja pronto. E a gente já sabe disso. Os Espíritos já nos inspiram, já nos instruíram em relação a isso. Deus não dá uma carga mais pesada do que você consegue carregar. Então, a gente precisa levar isso também em consideração, não é isso? Entretanto, isso causa certa indignação. A gente vê aí tantas vezes pessoas ficando impunes diante de crimes cometidos que elas não vão pagar nessa vida, ou pessoas que estão pagando por penas, né, por crimes que eles não cometeram. Essa falha na justiça existe. Essa indignação, a gente vê, ela é real, a gente sente isso. Mas entendamos aí que Deus é que está no controle, e Ele é o Senhor do tempo, e é Ele quem está no controle. Tá bom? Vamos lá. Olha só um fragmento do Céu e Inferno, lá na primeira parte, capítulo 1, item 10. Diz o seguinte: segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para haver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há a fatalidade, e com a fatalidade, não coexistiria a responsabilidade. Vamos dar uma esmiuçada nisso daqui. O que Allan Kardec está dizendo aí é o seguinte: se Deus é responsável e Ele sabe tudo o que acontece e é Ele quem toma conta de tudo, se eu não tenho o direito de escolher, eu não posso ser responsável pela minha escolha, pelo que eu estou fazendo. É bem uma coisa de menino mesmo, assim, né?
bem de criança, assim. Que a gente é, às vezes. Infelizmente, a gente ainda age dessa forma. Não foi Deus que quis, Ele que toma conta. Não foi eu que mandei isso acontecer, não mandei isso aparecer na minha frente. Não foi eu que busquei essa situação, mas se ela se presenteou se apresentou diante de mim, por que eu não vou tomar a vantagem disso, né? Tirar vantagem disso? A gente tem o direito de escolher. Nós temos o direito de escolher. E o direito de escolha é que nos torna livres, como o codificador coloca aí. É isso que nós precisamos buscar, essa liberdade do controle. E é possível que vocês consigam se relacionar com isso. Sabe quando você quer muito uma coisa que você não deve e você consegue vencer aquilo? Que você não cede ao impulso de fazer aquilo que você não deve? E você sente uma certa satisfação de ter o poder sobre aquilo que outrora te dominava? Isso traz uma satisfação tão grande, não é assim? Seja nas coisas mínimas. Seja nas coisas mínimas. Eu vou usar um exemplo. Porque eu sou gordinho, né? E gordinho já fala logo de comida. Eu não devo tomar o pote de sorvete inteiro. Então, quando eu começo a tomar o pote de sorvete, e ele chega na metade, eu penso, eu devo parar aqui. Eu queria continuar, rapar o fundo, mas eu devo parar aqui. Quando eu consigo, isso me dá uma satisfação muito grande de entender que eu tive controle, que eu tive poder sobre aquilo. Eu estou usando um exemplo muito simples, muito tranquilo, mas isso se aplica a coisas grandes e graves. Todos os impulsos mais graves, menos nobres que nós temos, que quando a gente tem controle sobre isso, nós sentimos um certo alívio, uma certa sensação de poder sobre aquilo. Não é assim? Espero que sim, né? Muito bem. Pode passar, Jana, querida. E daí o Espiritismo vem nos esclarecer sobre essa lei bendita e natural de ação e reação, de igualdade, né? E a gente precisa nos preparar para isso, tá bom? Muito bem. Nesse slide, o que está dizendo é o seguinte: para nós espíritas, se nós abrangermos o nosso horizonte, porque quando é muito comum a gente falar de justiça e pensar só no dia, no hoje, na atualidade, na vida que eu estou tendo dessa vez. Quando a gente falar de justiça, então, meus irmãos, vamos abranger mais esse horizonte. Vamos pensar nas épocas em que nós vivemos, possivelmente, do que a gente gosta hoje, porque isso está relacionado com o que a gente já viveu, já saboreou no passado. Então a gente tem de ter cuidado nessas análises. Justiça, então, para nós, é muito mais do que a determinação de certo e errado. Justiça é a consagração bendita, belíssima, da igualdade entre todos os seres. Nós nos igualamos nessa justiça divina. E isso é bonito demais. Isso é bonito demais de a gente estar falando. O amor de Deus nos une nesse propósito regenerador, onde nós todos temos o direito de cometer equívocos. E iremos cometer equívocos. Já cometemos equívocos. Ainda assim, Deus nos dá oportunidades de recomeçar, de reparar, de reconstruir, de coabitar. Se a gente observar nesse contexto mais amplo, é aí que a gente vai entender essa justiça divina. E é bem aí que existe uma possibilidade muito grande de nós cometermos grandes equívocos e injustiças ao julgar alguém que esteja passando, seja pelo que for. Nós não sabemos, na maioria das vezes,
o que levou as pessoas a fazerem aquilo, a agirem daquela forma, a terem esse tipo ou aquele outro de vício. Não somos nós que devemos julgar. E nós precisamos estar atentos a isso. Jesus nos ensina, ao se ver diante da mulher adúltera, que aquele que não tiver pecados atire a primeira pedra. Lembra? Se nós não tivermos nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de falta, nada a reparar mais, isso quer dizer que nós já somos um espírito crístico e ainda assim nós não estaremos julgando. Nós nunca atiraremos aquela pedra para julgar alguém. Não é fantástico a gente analisar dessa forma? Então, bem, mas aí vem a pergunta. Isso quer dizer que se um criminoso ele pode seguir impune porque Deus é que está no comando? Não é essa aí um dos pensamentos de muita gente? Isso quer dizer, ok, se a pessoa então cometeu um crime, se Deus está no comando, deixa que Deus vai tomar conta disso, porque a lei dele é maior? Não, nunca foi essa a proposta e nunca será. Jesus nos vem ensinar que devemos reavaliar as nossas penas para não cometer um crime para justificar outro. E eu vou falar de um assunto aqui que é bem delicado, que é a pena de morte. Quantos de nós, muitas vezes, pensamos o seguinte, até mesmo em oração: Senhor, vim aqui te agradecer, né? Tá tudo tranquilo, mas vamos ser sinceros aqui, na nossa intimidade, Deus, ou com Jesus, né? Porque a intimidade com Jesus é maior um pouco. Jesus, sem essa peste aí no nosso planeta, a vida seria melhor, não ia não, hein? O senhor há de convir, né? Eu já conversei com alguns confrades, e a gente está de acordo que, assim, se o senhor der uma desencarnada numa meia dúzia aí, o nosso mundo vai ser melhor, hein? A gente faz piada com isso, mas infelizmente é uma realidade. Eu tirar a vida do outro para justificar que o mundo pode ser melhor, porque aquele não condiz com o que eu acho que seria melhor para o mundo, não condiz com os ensinamentos do Cristo. Feche parênteses. A lei civil faz parte de um processo educacional e sociológico e disciplinar, eu acrescento, em tentar preservar o bem-estar na sociedade. A lei civil, o ponto dela, que a gente pode buscar na história, lembra disso? Platão escreveu sobre isso, quando ele escreveu a República, por exemplo. Ele falava, olha, a ideia, então, de lei aí, de organização da sociedade é o seguinte, tem umas leis aqui, umas regras que são estipuladas, e se você não andar de acordo, você vai ser punido, você vai ter a sua liberdade privada, ou você vai ser banido e você não vai poder mais conviver entre nós que estamos querendo ter uma vida mais tranquila, organizada. A lei em si busca isso. A lei civil busca estipular aí parâmetros para que a gente tenha uma vida social, né, coabitar, que a gente possa coabitar bem, que a gente possa ter esse tipo de controle na sociedade. Não é isso? Entretanto, o que não é cristão, tocando nesse assunto, é a gente ficar muito feliz porque um criminoso foi preso, foi punido, ou ele morreu. Isso não é cristão, meus irmãos. Nós precisamos ter a sensação de que a justiça está sendo feita quando o criminoso é punido, é recluso, e torcer para que esse processo de reparação atual seja bom para ele. Sabe por que isso é importante a gente falar?
Porque, meus irmãos, nós precisamos enxergar além da vida atual. Esse moço ou essa moça que está cometendo um crime hoje, que está recluso, esse vai ser um ser regenerado. Né? No amanhã, ele vai ser melhor do que ele é hoje, melhor do que nós somos hoje. E Deus já enxerga a obra pronta, ele já vê em nós o que nós seremos, a obra pronta. E é por isso que ele nos ama de uma forma igual. E nós não podemos nos distanciar disso, cometer o equívoco de julgar que aquele que a gente está vendo errando não tem conserto. Tem conserto. E Paulo, Saulo de Tarso, nos provou isso. Maria Madalena nos provou isso. E nós precisamos absorver, compreender da melhor forma possível até que a gente consiga absorver isso daí, tá bom? Pode passar, já. Livro dos Espíritos, o capítulo 11, Lei de Justiça, Caridade e Amor, se não me engano, do terceiro livro, quarto livro, me perdoem, me faltou colocar esse dado aqui, mas na ordem das perguntas são essas daí. A pergunta 875 diz o seguinte, Kardec pergunta aos Espíritos, como se pode definir a justiça? No contexto da época, lembra que Kardec, 1850, naquela época, a ideia de justiça já era um tópico de discussão, né, na sociedade, em diversas sociedades. Então ele falou assim, eu quero saber a opinião dos espíritos. Como se pode definir a justiça? Nós precisamos traçar uma linha aqui, porque tal nação fala que é assim, tal povo fala que é assim, tal povo usa a justiça dessa forma. Eu quero saber dos espíritos. Uma forma mais abrangente de a gente entender justiça. Aí os espíritos vêm nos responder. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E o direito, olha só, não façais a outrem o que não quererias que te seja feito. Olha isso, que lindo. A abrangência disso. Se eu não posso contar só com a lei do civil, a lei do homem aqui presente na Terra, isso já serviria para nós. Isso já serviria para mim. Se eu não quero que aquilo seja feito para mim, eu não quero ou não devo fazer para o outro. Só que às vezes os nossos impulsos menos nobres, as nossas emoções, se misturam e a gente não consegue seguir isso daí à risca. Mas nós estamos no caminho. Não desistamos. Tenhamos fé, tenhamos esperança. Okay? 879. A pergunta é a seguinte. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha a linha de raciocínio de Allan Kardec fazendo as perguntas. Então, primeiro ele queria a definição de justiça, né, dos espíritos, de uma forma mais abrangente, universal, e agora ele quer saber qual seria o caráter, né, ou traduzindo aqui, em que resultaria o homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. Em toda a sua pureza quer dizer, não tem desvio mais, não tem mais ou menos, não tem dois pesos, duas medidas. Existe flexibilidade, mas não existe impunidade. Olha a resposta dos espíritos. Esse caráter é o do verdadeiro, justo, a exemplo de Jesus. Porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Só é justiça quando se é aplicada a todos de uma forma igual. O que muda é a pena, a penalidade em si.
Eu tenho de aplicar amor e caridade a todos. E a gente sabe que isso não é fácil. Nem Jesus espera que a gente simplesmente mude da noite para o dia os nossos conceitos, mas que a gente busque transformar esses nossos conceitos. Para que a gente ame ao próximo. E ele está dizendo aí, os Espíritos vão dizer, ao próximo. Ele não falou assim, ao próximo, mas se ele for bom. Ao próximo, mas se ele for da minha família. Ao próximo, se ele for a pessoa que está fazendo o que eu gosto. Não, ele está dizendo ao próximo. Amor ao próximo e praticar a caridade. E tem várias formas de a gente praticar a caridade. E uma delas é a gente pensar, aquele que está cometendo um equívoco, aquele que faz algo que eu não gosto, que eu não estou de acordo, faz uma oração para ele. Porque pode ser que um dia a gente passou por algo similar ao longo das nossas existências. Pode ser também que se a gente tivesse sido colocado na condição em que ele se encontra, talvez a gente não estaria fazendo tão diferente. Não é assim? Pode passar, Jara. Bom, então a gente falou aí de justiça. Entendemos bastante o conceito de justiça. Fica mais fácil de a gente entender a sede e a fome. Eu tenho certeza que em algum ponto já houve palestras, eu acredito que até mesmo o Charles já falou a respeito lá da moça, né, samaritana, lá no poço de Jacó. Então eu vou encurtar, porque todo mundo já sabe, né? Basicamente, a única coisa que eu vou dizer antes da gente entrar aí no fragmento de João, é só lembrar que Jesus pediu água para a moça. Se fosse lá na minha terra, ela ia dizer assim, quem é você para estar me pedindo água? Eu estou vendo que você é judeu e eu sou samaritano, você está pedindo água para mim? Você não está regulando muito bem não, né? E Jesus achou aí uma oportunidade fantástica de tanto contornar o coração daquela moça, e os evangelistas acharam aquele momento extremamente didático para nós. Ela falou assim, mas cadê seu balde? Como é que você está me pedindo água? Você não trouxe nem seu copo, nem seu balde? E daí, naquela conversa, no contexto, Jesus conversa com ela e diz o seguinte, qualquer um que beber dessa água do poço tornará a ter sede. Essa água do poço, a água do filtro, a água da torneira, todo mundo que tomar dela, da garrafinha, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha isso, que belíssimo, que coisa mais linda. Traduzindo aqui, a sede em si que Jesus se refere, essa ansiedade dentro de nós, que a gente pode tomar um galão d'água, que não vai saciar a nossa sede. A gente pode comer o que for, que não vai saciar a nossa fome. São os seus ensinamentos, essa água viva, ao momento em que nós aprendermos isso e absorvermos, nós nos transformaremos na fonte que vai distribuir essa água aí. Uma fonte que está ativa com água, sente falta de água? De forma nenhuma. Está gerando ali constantemente e distribuindo àqueles que têm sede. Olha isso, que coisa mais linda, que coisa mais bonita, mais didática que Jesus falou para a moça. E no capítulo 4, no versículo 34, Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus não se referia, então, a fome e sede físicas. Ele falava espiritual. Para a gente entender isso hoje, com todo o conteúdo
das palestras que nós temos assistido, que as pessoas nos têm auxiliado com os estudos, nos livros, com os ensinamentos dos Espíritos, nós já temos capacidade de entender. Só que, entre entender e absorver, existe ainda uma distância muito grande. Entender, fazer sentido é um passo. Absorver é aquilo que está dentro de mim. Eu absorvi, beleza, já faz sentido, encaixou agora e não tem mais por que eu continuar seguindo o que eu fazia antes. Agora esses ensinamentos fazem sentido para mim, eu vou pregar, eu vou estar falando a respeito disso, vou dar testemunho disso, vou falar disso, vou controlar ou policiar mais os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações. Esse era o ponto. Beber a água de Jesus, entender o que ele trazia do seu conhecimento, falando de princípio de vida, princípio de espírito, princípio de tudo isso, dos seus ensinamentos e aonde isso vai nos levar. Entender tudo isso nos sacia, porque aquele, e Joana de Ângeles fala disso de uma forma muito, muito bonita, aquele que encontra essa paz do Cristo, nada externo vai tirar o sossego dessa pessoa mais. Vai abalar essa pessoa mais. E o dia que a gente conseguir encontrar essa paz, nada mais nos vai abalar. Nada mais. Então, a gente precisa começar a buscar essa paz. Essa paz a gente vai conhecendo e conseguindo ela no dia a dia com pequenas vitórias sobre nós mesmos, sobre os nossos impulsos. E todo dia que a gente conseguir uma vitóriazinha, os espíritos ficam muito felizes por nós. Eles ficam muito felizes. Não é uma sensação de alívio que a gente sente? Pode passar, Jana. Caminhando aqui para a nossa conclusão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, pode se traduzir assim. E mais uma vez, pessoal, esse foi um estudo que eu fiz, é um ponto de vista meio... Eu não quero convencer ninguém a respeito disso, eu só estou dividindo com vocês um ponto de vista com o qual eu analisei e cheguei a certas conclusões, tá bom? Mas tem várias outras formas de a gente estar analisando essa mesma bem-aventurança, tá? Então, felizes os que desejam fazer a vontade de Deus. Ter sede de fome, ou fome e sede de justiça, como Jesus estava falando para nós, já há mais de 2000 anos, fazer a vontade, entrar em alinhamento, em harmonia com os desígnios de Deus, com a natureza. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê uma harmonia. Por quê? Porque não há conflitos. Se nós buscarmos entrar nessa mesma harmonia conosco mesmo, com a nossa natureza primeiro, e daí com aqueles que estão à nossa volta, nós já vamos sentir, saborear, nós já vamos poder saborear esse pouquinho de paz. Atender aos desígnios de Deus com justiça, entendendo que nós somos todos iguais diante de Deus. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Indiscutível. Aquele que é um espírito feliz, aquele que é um espírito infeliz. Somos todos irmãos. Se ele está escorregando ainda e eu posso auxiliar, eu devo auxiliar. Se eu não posso auxiliar, eu devo orar e vibrar para que ele se melhore e que seja a pena ou o que ele estiver passando sirva de uma forma didática para que ele possa se melhorar também. Felizes os que buscam a justiça na água viva oferecida pelo Cristo Jesus, porque serão fartos, encontrarão paz, a paz do nosso Cristo Jesus. Bom, pode passar, Jana.
Eu espero que tenha sido válido, né? Eu agradeço a paciência de vocês mais uma vez, agradeço o convite mais uma vez, o carinho de todos, e que Jesus possa estar abençoando a cada um, os seus lares, né? Paciência, tolerância, não vamos desanimar nesse momento que está trazendo aí tantas oportunidades de nos melhorarmos. É isso que a gente sugere, são os nossos votos. Nós todos precisamos. Eu preciso muito. Né? A gente conversa no lar, o evangelho. Estava eu, a Natália, que é a minha enteada, e a Lara, a gente conversou tanto. Foi muito bom a gente estar tendo esses momentos para a gente estar convivendo, conversando, aprendendo. E eu espero que isso esteja acontecendo nos lares de vocês também. Caso você viva sozinho, liga para a gente, vamos conversar, liga para os seus amigos, faz aí videoconferência, converse com a família no Brasil ou em outros países, com os amigos. Né? Você ficar só, existe uma possibilidade muito grande de você ceder à solidão, e isso não é saudável, tá? Bom, foi isso. Espero que tenha sido válido para vocês. Obrigado mais uma vez pela paciência. Jana, muito obrigado, querida. Como a gente faz? Você faz a oração final para a gente? Claro, com prazer. Então, mais uma vez, que o Mestre amado Jesus, o Rabi da Galileia, o médico dos médicos, que está aí no controle, no governo do nosso planeta, e tem nas suas mãos as ferramentas para estar consolando e amparando a todos aqueles que estejam em aflição, ansiosos, que possa trazer esse consolo, Senhor Jesus. Que o Senhor encontre aí uma fresta na porta de cada lar e possa entrar e trazer consolo, paz, luz para todos os lares, não nos esquecendo dos nossos irmãos que se encontram em cárcere, nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas de reabilitação. Abençoai, Senhor Jesus, as equipes médicas nos 2 planos da vida. Abençoai as religiões, os líderes religiosos, os templos religiosos, que muitos deles se encontram vazios, para que as pessoas continuem se conectando, inspirem a conexão, para continuar falando de amor. Abençoai os líderes das nações, para que possamos promover a paz. Abençoai as casas espíritas na Geórgia, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, para que sejamos nós instrumentos do teu amor, sejamos nós aqueles que calam a discórdia, que alimentam a esperança, que oferecem uma mão para o consolo, para o otimismo, para a esperança, para o perdão. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje e por mais essa oportunidade. Abençoai os nossos amigos que estão conectados e aqueles que estarão assistindo aí esse vídeo no futuro. Muita paz a todos.